Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história sobre justiça, sobre dor e sobre a coragem que é preciso ter para mudar a nossa realidade. Vamos conhecer a fábula de Hermes e a sua balança. Bem diferente, uma balança de 3 pesos. A gente já começa com essa ideia, que é a chave de tudo. Sabe quando os fatos são tão pesados, tão dolorosos, que a melhor forma de lidar com eles é através de uma história? Pois é. Fábulas como essa não são só historinha para criança, não. Elas são, na verdade, ferramentas poderosas para a gente processar a realidade e achar algum sentido no meio do caos. Então, o que vamos analisar aqui é justamente isso: como que situações reais e muitas vezes difíceis podem ser transmutadas em fábulas. E o objetivo não é fugir da verdade, pelo contrário, é como se a gente destilasse a realidade até sobrar só essência, revelando verdades que de outro jeito poderiam passar batido. A nossa história se passa num lugar assim meio mítico, uma cidade antiga onde as pessoas iam procurar o sábio Hermes para tentar aliviar os seus fardos. E o instrumento dele era único. Não era uma balança comum, de 2 pratos, mas uma de 3. Isso já mostra que para ele a justiça era algo bem mais complexo. Para a gente conseguir entender a fábula de verdade, primeiro a gente precisa sacar como essa balança funciona. Cada um dos pratos media um aspecto completamente diferente da experiência humana. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. O primeiro prato media a verdade. Mas que verdade é essa? Não era só o que foi dito em voz alta, eram também as omissões, tudo aquilo que foi silenciado. Basicamente, era a realidade nua e crua, completa, sem filtro nenhum. O peso dos segredos e das palavras que ficaram presas na garganta. Depois vinha o peso da dor. Esse prato media um impacto subjetivo, sabe? O custo emocional de tudo aquilo. A humilhação, a injustiça que fere a alma, a vergonha. Esse prato reconhece que os fatos não acontecem no vácuo. Eles sempre deixam marcas emocionais, e muitas vezes bem profundas. E por fim, o peso da coragem. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Porque não adianta só ter a verdade do seu lado e sentir a dor. É preciso agir. É a decisão de não se calar, de bater de frente com a injustiça, de ir atrás da mudança. Esse prato mede a força que transforma alguém de vítima em protagonista da própria história. Bom, agora que a gente já entendeu a ferramenta, bora ver ela em ação, na prática. A fábula nos apresenta uma professora que chega até o templo de Hermes carregando um fardo bem pesado, de algo que tinha acabado de acontecer. A situação dela é daquelas bem específicas e, nossa, muito dolorosas. Ela foi desautorizada na frente de todo mundo, um ato de humilhação que ficou ainda pior pela omissão da liderança. E esse silêncio de quem deveria proteger, às vezes ele machuca tanto quanto a própria agressão, né? Ela carregava não só a ofensa, mas também o peso de ter sido abandonada. E aqui a gente vê um ritual cheio de força. Ela se aproxima da balança e, com muita intenção, coloca cada elemento no seu lugar. Primeiro, a verdade, nua e crua, tudo o que aconteceu e o que não foi dito. Depois, o peso esmagador da dor e da vergonha. E, por último, o gesto que vira o jogo, a coragem de não aceitar o silêncio. Depois de analisar os 3 pratos, Hermes diz essas palavras. E essa frase, nossa, essa frase é o ápice de tudo, é a validação. Não é um julgamento de certo ou errado, mas sim um reconhecimento de que a experiência completa dela era legítima. A verdade dela, a dor dela e a coragem dela. Aquela voz que antes tentaram calar, agora precisava ser ouvida. Com o julgamento feito, a história segue para a resolução. Mas a transformação que acontece aqui não é bem o que a gente poderia esperar, sabe? Não é um final de conto de fadas com uma solução mágica. É algo muito mais real e profundo. E olha só que ponto fundamental: a justiça não apaga a dor. A ferida continua ali. O que muda é o peso dela. Ao ser validada, a dor não é mais aquele fardo que esmaga, sabe? Ela se transforma, vira parte de uma história de força. A verdade vira clareza e a coragem se transforma numa ponte para seguir em frente. E é aqui que Hermes entrega a lição de mestre, a grande moral da história. A verdadeira justiça não é só sobre a reparação de uma pessoa, é sobre mudar o sistema. O objetivo final é criar um ambiente, uma cultura, em que fardos pesados como esse simplesmente não precisem mais ser carregados por ninguém. Beleza. Mas, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? A fábula não é só uma história bonita, ela nos dá um guia bem claro. Bora resumir aqui as lições centrais que essa balança de Hermes nos ensina.
Então, para resumir, a fábula deixa claro que esses três elementos, verdade, dor e coragem, são inseparáveis para que exista justiça de fato. Ignorar a dor ou a verdade não resolve nada, mas sem a coragem de agir, nada muda. O silêncio só alimenta a injustiça. Já a atitude de falar, de se posicionar, tem o poder de transformar não só uma pessoa, mas toda uma cultura. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. A história da professora nos dá um modelo para a justiça individual, mas a lição final de Hermes nos desafia a ir além. Como é que a gente passa de reparar um único caso para prevenir que inúmeros outros aconteçam? A resposta, quem sabe, está na nossa coragem coletiva. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.